Mateus, capítulo 23, verso 1 em diante, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatélios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e em nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis maior rigor no juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos túmulos caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda imundícia. Assentai-vos. Queridos, eu confesso a vocês que ao ler esse texto eu me espantei, porque eu nunca tinha lido esse texto com tanta profundidade e tanta clareza. E eu quero tratar nessa noite com você que aqui está e com você que está me assistindo, acerca das marcas de um religioso. As marcas de um religioso. Jesus estava em meio a uma multidão. E em meio a essa multidão havia fariseus, mestres da lei, aqueles homens que gostavam de ser chamados de rabi
ou seja, mestre, homens que aparentemente, preste atenção, homens que aparentemente eram de Deus, mas na sua essência pertenciam ao diabo. Homens que diziam ser servos de Deus, mas agradavam ao diabo. E eram homens que, na sua essência, tinha a perdição dentro de si. Religiosos naturais e profundos. E eles faziam acusações contra os outros. Quando Jesus diz que eles atavam fardos pesados e colocavam nos ombros das pessoas, Jesus diz, vocês pegam uns fardos pesados e colocam no ombro das pessoas e vocês mesmos não conseguem carregar. Todavia, preste bem atenção, o fato de condenarmos a religiosidade, precisamos ter cuidado para não cairmos no liberalismo teológico. O fato de condenarmos, preste atenção nisso aqui, que é a essência que você precisa levar para a sua vida. O fato de condenarmos a religiosidade. Precisamos ter cuidado para não cairmos no liberalismo teológico. Porque muitos pregadores e pastores batem na religiosidade e caem no liberalismo teológico. Os extremos são perigosos. E é aqui que as pessoas, os pregadores e muitos pastores se perdem. Ou eles entram por um viés ideológico, ou entram por outro viés. Ou eles declinam de maneira exagerada para o liberalismo teológico, pode tudo, faz tudo. Ou eles inclinam de maneira deliberada para batendo demais, ou sendo demais, perdão, religiosos, cegos e fechados. E aí quando ele vê alguém fazendo algo, diz, olha, você está contra a Bíblia, porque você é assim, porque você é assado, e aí vai vir a coisa. Não porque você tem que pregar só de terno e gravata, não é assim? O religioso, aquele que é encarnado a religiosidade. Não, para você pregar você tem que estar todo de terno e gravata, não pode pregar sem terno e gravata. Você não pode pregar de calça jeans, você tem que pregar de tudo social. Isso é religiosidade. Você entendeu? Não é essa essência que Jesus está dizendo. Mas também não podemos cair no liberalismo teológico. Você pode chegar aqui, pregar de todo jeito, sapatear, pular, fazer cambalhota aí no seu... Calma. Existe uma palavra chamada equilíbrio. Equilíbrio, ponto de equilíbrio. As coisas não é 8 e nem 80. E muitas pessoas se perdem nisso. Alguns se perdem no 8. Outros se perdem no 80. Aprenda um princípio, meu amado. Os extremos são perigosos. Você não come uma comida nem salgada demais e nem sem. Você converge para um ponto de equilíbrio, de tempero. É aqui que muitos se perdem. É aqui que muitos se perdem. E Jesus aqui vai bater com muita veemência, sem dó e nem piedade nos religiosos. Porque eram homens que viviam nas praças, de mãos levantadas, e eles escolhiam os melhores lugares, lugares mais visíveis, para fazer grandes ou altas orações públicas, para serem vistos pelos homens. E Jesus conhecia as intenções do coração deles. Então, quando Jesus se depara diante daquela multidão, diria eu que Jesus vai expressar um dos sermões mais duros da sua trajetória, do seu ministério.
E ele vai usar a expressão por diversas vezes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Perceba que diversas vezes Jesus usa: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus não está falando com aquele que está lá na cachaça. Jesus não está falando com aquele que está lá na zoeira. Jesus está falando com aqueles que conheciam a Torá. Jesus está falando com aqueles que eram mestres da lei. Jesus está falando com aqueles que estavam no templo, nas sinagogas. Jesus está falando com aqueles que seguiam o sábado rigorosamente. Jesus está falando com aqueles que dizimava centavo por centavo da lã, da hortelã, do cominho. Eles faziam de maneira impecável, mas escondia dentro de si uma podridão, de tal forma que Jesus diz: eu os comparo como túmulos. Vocês por fora estão muito bonitos, mas dentro de vocês existe ossos secos, existe defuntos, existe podridão dentro de vós. É isso que Jesus está dizendo. Dá para você entender Jesus falando isso? Jesus está dizendo: rapaz, você está lindo por fora. Você é a coisa mais linda por fora. Você é aquele túmulo de granito, do granito mais refinado que existe. A coisa linda por fora. Mas dentro de vocês é puro demônio. É isso que Jesus está dizendo. Dentro de vocês existe podridão, enquanto por fora existe beleza. Olha que contraste. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Não é assim? Esse é um ditado assim, né? Por fora uma bênção, por dentro uma desgraça. É isso que Jesus está dizendo, queridos. É isso que Jesus está dizendo. O cara é mais alinhado do que meio-fio. Não, eu já vi casos assim, ó. Preste atenção. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou um pastor crítico, eu prego a palavra. Vocês nunca viram eu criticando ninguém, pregador nenhum. Eu prego a palavra. Mas já vi casos do extremismo religioso. Permita-me falar que nós precisamos. Que o cara, ele segue o sábado à risca. Eu não estou falando de adventista não, queridos. Tem muitos adventistas, pessoas sinceras, pessoas boas, pessoas maravilhosas, centradas. Mas eu estou falando de outros que seguem o sábado à risca e se embrenha com a mulher do outro. Então, peraí, para ele se envolver com a mulher do outro, pode. Quebrar o sábado, não. Religiosidade, hipocrisia, safadeza. Faz sentido para você? Então, o religioso, ele se apega aos dogmas, ele condena o pecado em público e pratica em secreto. Ele bate no pecado em público e pratica no escondido. De tal forma que ele se torna duas vezes hipócrita. O pecado daqueles que pregam o evangelho é mais hipócrita do que aqueles que estão no mundo. Porque ele condena em público, mas pratica em secreto. Então Jesus se depara com esta corja, de maneira que o próprio Jesus chama esse povo de raça de víbora. Então a gente muitas vezes está enganado a respeito do evangelho. Não, Jesus é amor, ele aceita tudo, não sei o quê. Aí Jesus está dizendo, Jesus está na multidão dizendo assim: ô infeliz, miserável, raça de víbora. Não é isso que Jesus está dizendo? Olha o que Jesus está dizendo. Raça de víbora, cobra maldita. É isso que Jesus está dizendo, querido. Está aqui ou não? Estou inventando alguma coisa? Pois bem, é diante desse contexto que eu quero tratar acerca das marcas do religioso. Não esquecendo que os extremos são perigosos. Não queremos, ao pregar, condenando a religiosidade,
cairmos no liberalismo teológico. Ao pregar sobre isso, não estou dizendo que pode tudo, vale tudo. Se é que você está me entendendo. Primeiro, o religioso fala da verdade, mas vive mentira. Perceba que no versículo 3, do capítulo 23 de Mateus que nós lemos, diz assim Jesus: todas as coisas que vos disserem que observais, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não. O que Jesus está dizendo? Jesus estava diante de um público, dentro desse público estavam os fariseus, e Jesus olha para aquele povo que precisava de uma verdadeira palavra e diz assim: olha, eles falam para vocês cumprir, mas nem eles mesmos estão cumprindo. Faça o que eles estão falando, mas não ajam como eles estão agindo, porque eles estão falando uma coisa, mas eles não estão agindo em conformidade. É isso que Jesus está dizendo. Obedeçam conforme eles falam, mas não conforme eles andam. Jesus está dizendo isso. Jesus está revelando que o religioso é aquele que fala da verdade, mas vive uma mentira. As suas palavras denunciam uma coisa e as suas atitudes denunciam outra. Segunda característica ou segunda marca de um religioso: o religioso busca ser visto pelos homens. Vivem de aparência. O religioso busca ser visto pelos homens. Vivem de aparência. Se não, vejamos. Nos versículos 5, 6 e 7, Jesus diz isso: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatéricos e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, a serem chamados homens como Rabi, Rabi. Eles gostavam de ser chamados como mestres, de grandiosos. É assim que eles gostavam. Eles queriam os holofotes, tudo para ele. Filma eu aqui, ó. É desse jeito os religiosos. Querem se aparecer. O religioso, ele quer ser o centro da atenção. Eu quero orar melhor. Eu quero pregar melhor. Eu quero ser o tal. Eu quero ser reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Essa é a característica do religioso. E esse povo era assim. Então Jesus dizia: olha, vocês andam por aí, sobem nos lugares altos e começam a orar, mas vocês querem ser vistos pelos homens. Vocês fazem orações bonitas, mas vocês fazem orações bonitas para que o povo ache vocês os bambambam. E vocês gostam de ser chamados de mestres. Vocês gostam de ser chamados de rabi. Eles amavam isso. Não, quem está indo ali? O rabi fulano de tal. É igual que pombo com o peito inchado. Não é assim? Pavão, tudo aberto. Desse jeito. Queridos, a gente não precisa aparecer não. O apóstolo Paulo tinha tudo para aparecer. No entanto, ele fazia com que Cristo aparecesse. O apóstolo Paulo era um apóstolo cristocêntrico. Ele apontava para Cristo. É por isso que eu gosto de hinos que dizem que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Queridos, honra vem de Deus, é natural. Se Deus, no reino de Deus, as coisas são inversas ao reino do mundo. Jesus disse que o maior, na verdade, é o menor. Que grande é pequeno, pequeno é grande. Que os humildes são grandes no reino de Deus. Então, as pessoas têm se perdido
até mesmo dentro das igrejas. Pastores têm se perdido, até mesmo em suas pregações, que não descobriram a essência de Cristo. Jesus é a essência. Jesus é o ponto de equilíbrio. Jesus é o ponto de equilíbrio. E quando você ouve essa palavra, você se torna uma mulher e um homem saudável. Um verdadeiro servo e não um religioso e nem um liberalista teológico. Você está no ponto certo, no caminho certo. Terceira marca de um religioso. O religioso é um perdido que leva outros à perdição. O religioso é um perdido que leva outros à perdição. São pedras de tropeço. Se não vejamos o que Jesus diz no versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais as portas aos homens, o reino dos céus, e nem vocês entram, nem deixais entrar os que estão entrando. Quantos se decepcionam dentro de igreja? Quantos se decepcionam com pastores? Quantos não estão entrando no reino de Deus por conta de líderes hipócritas e avarentos? Essa é a verdade. Quantos líderes, assim como Jesus está mencionando aqui, têm fechado as portas do céu para muitas pessoas? Nem ele entra por sua hipocrisia, e ele acaba implantando no coração das pessoas uma religiosidade maldita, uma religiosidade do inferno, ou então ele implanta um liberalismo maligno dentro do coração da pessoa. É por isso que você tem que saber em qual é a tua cobertura espiritual, qual é o teu pastor, o que você tem ouvido de cima dos púlpitos. É por isso que você vê, via de regra aqui, poucos pregando aqui. Você já viu eu trazendo pregadores para pregar aqui? Não estou dizendo que eu não vou trazer, estou dizendo que quando trouxer, eu vou saber o que ele vai pregar. Para ele não chegar aqui contando lorotas. Como já vi casos de pastores dizer que Jesus tinha pecado. Mas não vem um caso. Deixa esse atribulado para lá. Quarto, queridos, que o nosso tempo corre. O religioso é aquele que esconde dentro de si a falsidade. O religioso é aquele que esconde dentro de si a falsidade. Se não vejamos, versículo 14, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Esses homens entravam nas casas para comer uma coisinha, aí eles ficavam lá orando e fazendo orações prolongadas. Eu já vi essa cena acontecer. O camarada entra na sua casa, vem orar por você, e aí começa a orar pela tua vida e daqui a pouco está te pedindo oferta. Mais treiteiro do que o diabo. Não, você me dá uma oferta aí e tal. Ô querido, se alguém for na tua casa orar por você e pedir oferta, manda esse atribulado ir para longe. É verdade. Eu chego na sua casa, vou orar por você e depois eu estou insinuando uma oferta. O que está por trás disso? Na verdade, eles não pedem abertamente, eles insinuam. E aí começa a olhar para o que você tem, tentando arrancar alguma coisa. E era típico desse povo. Eles andavam ali tentando tirar alguma coisa. Então, a quarto o religioso é aquele que esconde dentro de si a falsidade. Essa é a verdade. Quinto, o religioso é um filho do inferno. Pastor, que é isso? Eu estou usando só as palavras de Cristo. Minha não é. O religioso é um filho do
inferno. Se não, vejamos. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Deixa eu explicar isso para você. Eles faziam assim, ó, eles pregavam, eles ganhavam a pessoa, isso é chamado, eles faziam o seu prosélito, aquela pessoa se aderia ao seu estilo de pregar, preste atenção nisso aqui. Aquelas pessoas aderiam aos seus conhecimentos, se tornava também como eles, e aí Jesus disse que aquele que se aderia a esses princípios era 2 vezes filho do inferno, como esses malditos. É por isso que você tem que ter cuidado com quem você está ouvindo. É por isso que você tem que ter cuidado na igreja que você anda. Para você não ouvir coisas que vão impregnar o teu coração, corromper o teu coração. Não, eu aprendi assim, tem que ser assim, meu pastor prega assim. Queridos, cuidado. O teu pastor tem que pregar a Bíblia. E ponto final, é a Bíblia. Agora pregar a Bíblia com essência. A Bíblia não é instrumento de bater, é instrumento de ensinar. E de te conduzir para perto de Deus. É isso. Sexto, o religioso é um cego para si mesmo, mas tem uma visão magnífica para apontar os erros dos outros. O religioso é um cego para enxergar os próprios defeitos, mas para enxergar o defeito dos outros, ele tem uma visão magnífica. A visão dele é 1000%. Se não, vejamos. Versículo 16, 17, Jesus diz: ai de vós, condutores cegos. Condutores cegos, porque vocês dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aqueles homens estavam dando vazão, importância ao ouro. O templo, naquela ocasião, era o maior símbolo de religiosidade. E aqueles homens eram tão religiosos que eles se apegavam ao ouro. E eles diziam, se vocês jurar pelo templo, deixa eu conjecturar aqui, é nada, mas se vocês jurar pelo ouro do templo, e Jesus diz, vocês são cegos. O que é maior? É o ouro ou o templo que santifica o ouro? Você é o templo. Você precisa entender isso. Você precisa entender essas verdades. Mas os hipócritas estavam de olho no ouro. Não é diferente dessa geração. Então eles eram cegos para enxergar os próprios erros. Mas quando um falhava, eles, olha, pedra. Lembra da mulher que foi apanhada no adultério? Todo mundo pegou o quê? Pedra. Todo mundo pegou pedra para jogar na coitada. Mas Jesus diz, aquele que dentre vós não tiver pecado. Olha o que Jesus faz. Jesus não é liberalista. Jesus não compactua com o pecado. Jesus não faz apologia ao pecado. Quando coloca a mulher apanhada no ato de adultério. Ele não mata a mulher porque ela pecou. Ele diz, aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a jogar pedra nela. E ele olha para a mulher e diz, filha, aonde estão os que te condenaram? Ele chama de filha. Não te condenaram? Ela disse, não. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. O que ele está sendo? Ponto de equilíbrio. Eu sou amor. Eu sou conserto. Vai e não peques mais. Saia dessa vida. Ele corrige com amor. Ele não está com a pedra para jogar na mulher. Enquanto os religiosos estão lá com a pedra. Ei, meu amado, nós não temos o direito de pegar pedra para jogar em ninguém, não. Independente se o cara está lá na zoeira ou não, eu não tenho o direito de pegar pedra para jogar em ninguém. Eu sempre disse aqui na igreja de cima do púlpito,
Todas as pessoas que entrarem aqui, nós vamos tratar com amor. Ela pode chegar aqui com o cabelo pintado de rosa, de vermelho, parecendo um papagaio todo. Não tem problema, nós vamos recebê-la com amor. É homossexual, nós vamos receber com amor. Mas o fato de receber ele com amor não significa que nós estamos apoiando o pecado dele. Mas também não vamos ser religiosos para apontá-lo ou olhar para ele com um olhar torto. Vamos manifestar um olhar de amor para com ele e dizer, olha, eu vou te ajudar a sair desse pecado, vou te ajudar aí, se você precisar eu estou aqui para te servir, para te ajudar. É isso que os verdadeiros servos de Deus fazem. Então, sétimo, o religioso é um omisso de coisas importantes, como juízo, misericórdia e fé. O religioso é um omisso de coisas importantes, como o juízo, a misericórdia e a fé. Se não, vejamos. Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais, vocês dão dízimo da hortelã, vocês dão dízimo do endro, vocês dão dízimo do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, o religioso, ele despreza o mais importante da palavra de Deus: juízo, misericórdia e fé. Juízo virá sobre todos. Misericórdia, Deus tem para comigo e eu preciso ter para com todos. E fé tem que estar enraizado nos nossos corações, porque é a fé que nos mantém de pé. É a fé que nos mantém ligados a Deus. É pela fé que nós somos salvos. É isso que você precisa entender e nós precisamos entender. Oitavo, o religioso se importa mais com o exterior do que com o interior. O religioso se importa mais com o exterior, enquanto o interior está a podridão. Eles olham muito o aparente. Não, mas você está com essa roupa aí, você é uma prostituta, viu? Já viu isso aí? Você está com essa roupa aí, você é um pirigueto. Já viu? Meu irmão, quem convence é o Espírito Santo. Eu não sou Espírito Santo. Se a pessoa chegou pelada, aí é o problema dela. Eu tenho que orar para que o Espírito Santo convença aquela vida, né? Eu sair chamando os outros de tanto nome, não. Então olha muito para o exterior. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que andar mostrando tudo, não, queridos. É tudo com ordem e ideia. Se você não entra num fórum com essa roupa, então não entre na presença de Deus com ela também. É só isso. Não é uma questão de religiosidade. É uma questão de respeito. Só isso. Se eu não entro, preste atenção. Eu posso vir na igreja de short, bermuda? Posso. É pecado? Não, não é pecado. Mas eu entraria num fórum com essa roupa? Não. É só uma questão de ocasião. Você vai num casamento, é uma roupa adequada, é só isso. Não é porque é pecado ou não deixa de pecado, deixa de ser. Não é nada. Você entendeu, meu amado? É essa a verdade que nós precisamos entender. Não é o exterior, é o interior. E aí nós precisamos entender que primeiro a gente limpa o lado de dentro, para depois limpar o lado. O Espírito Santo nos transforma de dentro para... O religioso, ele obteve uma transformação apenas do lado de fora, mas não teve uma transformação do lado de dentro. Essa é a verdade. Os religiosos, eles tiveram uma transformação do lado de fora, mas continuam podres do lado de dentro. Essa é a verdade. Eles estão limpos por fora e sujos por dentro. Essa é a verdade. Jesus nos ensina isso. Essa verdade. Olha o que ele diz. Condutores cegos, que vocês pegam o coador para coar um mosquito e vocês engolem um camelo. Olha o que Jesus diz.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que vocês limpam o exterior do prato, o exterior do copo, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o lado de dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a um túmulo, sepulcro caiado, para que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Jesus está revelando para aquele povo o lado de dentro que eles não conseguem ver, porque eles se importam só do lado de fora, mas dentro havia podridão naquele povo. E assim se repete no Brasil e no mundo, no século 21, onde as pessoas que estão bonitas por fora, muitas vezes escondem a podridão por dentro, os sentimentos malignos no coração, a avareza que muitas vezes toma conta do coração do ser humano, o apego aos bens materiais, o ódio no coração, o rancor, a maledicência, o planejar contra o outro, a falsidade contra o outro, o tentar puxar o tapete do outro. Jesus está aqui trazendo à tona aquilo que não está aos olhos humanos, mas está aos olhos de Deus. Porque quando o ser humano olha para mim e para você, ele nos enxerga apenas do lado de fora, mas quando Deus olha para mim e para você, ele nos enxerga do lado de dentro, ele enxerga de dentro para fora, a sociedade enxerga de fora para dentro. De que adianta eu estar aqui com um blazer bonito, eu estar aqui todo empriquitado, e dentro do meu coração habitar a podridão? A avareza pelo dinheiro, pelo orgulho, por tantas coisas? É essa palavra que nos transforma, que nos confronta, que nos leva para perto de Deus. E se eu e você não formos consertados por esta palavra, saiba que não seremos consertados em lugar nenhum. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fico encantado quando alguém diz lá no meu canal: pastor, a minha vida foi transformada. Depois que eu ouvi essa pregação, a minha vida foi transformada. Eu falo porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus por si só já tem poder. Ela transforma. Você vai lendo, você vai meditando, e o Espírito Santo vai ministrando no teu coração, dizendo: olha, se aproxima de Deus, abandona o pecado, abandona essa sujeira que está na sua vida, deixa essa preguiça, esse comodismo, essa frieza espiritual, esse apego a dinheiro, esse apego a carro, esse apego a casa, esse apego a isso e aquilo. E o Espírito de Deus é que vai nos transformando, queridos. Sem o Espírito Santo, eu e você nunca vamos ser salvos. É o Espírito de Deus que vai nos convencendo, nos tratando. Quantas coisas que outrora eu achava que era certo, e o Espírito Santo falou: não, meu filho, não é certo não, deixa esse negócio, vai-se embora, e Deus vai tratando a nossa vida, e eu quero dar mais legalidade a Ele, para que possa me mostrar. É assim, queridos. 9, o religioso é um dos piores hipócritas da sociedade. Se não, vejamos. Versículo 28 e 29, Jesus diz assim: assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente, do lado de dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. O religioso é um dos piores hipócritas da sociedade. Às vezes, querido, um ladrão é mais digno do que um religioso. Você permita-me falar isso. Porque o ladrão, ele diz: roubei mesmo. Ele é autêntico. O hipócrita não, ele quer esconder. Nós temos que ser verdadeiro. Pequei mesmo. Estou frio mesmo. Me ajudem a caminhar. Eu quero os holofotes para mim. Quero mesmo. É assim, queridos. É vivermos a verdade.
é olharmos para dentro de nós, cada um de nós chegar em casa, olhar no espelho e falar assim, ô tranqueira, muda. Chega no espelho. Estou falando nós, querido. Não estou apontando dedo para você não. Estou falando nós, olha no espelho e fala assim, ô tranqueira, muda hoje. Ô infeliz, você vai mudar quando? Você vai passar a ter uma vida com Deus quando? Briga com esse cara do espelho, bicho. Senta o aço nele, sem dó nem piedade. Chega assim pro cara do espelho, pra mulher do espelho, e diz assim, até quando você vai querer tomar uma cervejinha, infeliz? Até quando tu vai querer ficar com a mulher do outro, tranqueira? Até quando tu vai ficar com preguiça de orar, infeliz, ruim? Até quando tu vai querer aparecer? Até quando tu vai ficar assistindo essas novelas malditas? Briga com esse cara essa noite. Até quando a tua vida vai continuar nesse embaraço? Que os fariseus não faziam isso não. E 10º, porque são tantos que senão passaríamos a noite falando desse sujeito. 10º, o religioso é comparado por Jesus como víbora e um condenado ao inferno. Comparado por Jesus, não é por mim não. Versículo 33 diz assim, serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Olha o que Jesus diz. Serpentes, raça de víboras, como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Jesus está fazendo uma pergunta. Jesus diz assim, eu quero ver como é que vocês vão escapar da condenação do inferno. Rapaz, esse sermão aqui é duro. O remédio é amargo, mas é necessário. Porque eu tenho dito a Deus, e eu tenho orado por cada um dos que são membros dessa igreja. Quem me acompanha na oração aqui sabe disso. Eu tenho sido uma cobertura espiritual para a tua vida, porque eu quero que nenhum de vocês se percam. Tem hora que visita fulana, visita Beltrana, visita ciclano, Deus toca, Espírito Santo toca, move. Eu quero que cada um de vocês, querido, cada um de nós, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E termos amor no coração. Vivermos Jesus e não uma religião, não uma placa de igreja. Nós fazemos parte de uma partícula chamada Plenitude Church, mas nós pertencemos mesmo a Jesus. É isso. Você pertence a Cristo, você tem que viver por Cristo. É essa a verdade que você precisa aprender. Viver Jesus todos os dias. Deu dia de culto. Tenha entusiasmo no teu coração para vir para a igreja. Eu já me arrumo cedo. Verdade, a minha esposa diz que é muito cedo. Eu já saio me arrumando e parece que eu vou para uma festa, porque eu tenho alegria de estar aqui. Eu prego aqui com uma alegria que você nem imagina no meu coração. Então, queridos, que não sejamos um religioso maldito e nem um liberalista teológico, onde tudo é permitido, mas que sejamos centrados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus no centro da tua vida. Você em Jesus e Jesus em você. Pense nisso. Que Deus te abençoe.